Olá, boa tarde! Hoje, dia 6 de junho, domingão, e nós estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor agora, para que nós estejamos comemorando a Santa Ceia do Senhor, mais um período que o Senhor derrama sobre a nossa vida, mais um período que o Senhor estabelece, que concretiza sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e a Santa Ceia é maravilhosa. Porque a Santa Ceia, ela não é apenas um selo, né, como o batismo, como as colocadas diante do altar do Senhor, como ordenanças, né, a teologia chama isso de ordenança, são condições espirituais que nós, quando entendemos a simbologia, não o ato em si, mas a simbologia daquilo que significa a Santa Ceia, então é maravilhoso e não tem como nós vivermos sem, né? Sem comemorarmos, celebrarmos a morte do Senhor Jesus, celebrarmos a sua entrega por nós e celebrarmos a nossa morte com Ele, não de maneira física, mas de maneira espiritual, porque morremos com Ele no nosso pecado, nas nossas transgressões e iniquidades, né? Claro que é simbolicamente, mas com Ele também ressuscitamos, porque Ele pagou a cédula de dívida, Ele pagou toda a nossa dívida, o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade já estão no altar do Senhor, na presença do Senhor, estão completamente, né, visitados pelo Senhor Jesus, e a Bíblia fala que Ele nos resgatou, a Bíblia fala que Ele nos redimiu, a Bíblia fala que Ele nos comprou por alto preço, e a Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas e estamos vivendo uma nova etapa em nome de Jesus. Boa tarde, a paz do Senhor, Bispo Antônio. Tudo bem, Bispo Antônio? Boa tarde, a paz do Senhor. Suzy, Priscila, sua casa, sua família, seus queridos em nome de Jesus, né? Sempre orando pela Dona Cecília, pelo seu filho Murilo. O Senhor esteja consolando, confortando em nome de Jesus. Glória a Deus. Também estamos como que entrando numa nova etapa, né? Porque o mês de junho já é o mês 6. Já estamos, né, por assim dizer, terminando a primeira parte das duas partes do ano de 2021. Né? E agora nós estamos comemorando, celebrando a Santa Ceia, exatamente para nós vivermos esse período de transição entre o 6º mês, né, e o 7º mês, que é julho. Só que julho já começa o segundo semestre. E até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor se manifestou, concretizando, cumprindo com a sua palavra, com as suas promessas, e nós estamos vivendo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por vocês, e por isso nós estamos alegres, né? Glória a Deus. Estou vendo o Jadson também. Oi, Jadson, tudo bem? Deus abençoe você aí, né, na tua vida, aí na tua cidade, a cidade maravilhosa, e também Ana Paula, seus filhos, seu ministério, o Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Então nós estamos falando sobre o amor, né? Demos uma pequena estacionada, né, nesse bloco de versículos falando sobre o amor, e o amor no sentido completamente espiritual, mas também completamente pragmático, né? Porque o amor é um tema, é um conceito tão caro a Deus, a Trindade, exatamente porque Deus se propõe a ser amor, né? E Ele troca, vamos dizer assim, a sua nomenclatura de Deus para amor, de amor para Deus, porque Deus é amor. Então o amor, e aquilo que eu falei hoje pela manhã com você, o amor, alguém já disse, que é como se fosse o sistema circulatório da nossa relação com Deus e da nossa relação entre nós. E nós já sabemos, e eu falei de manhã, vou repetir, nós sabemos o que está acontecendo e nessa situação terrível da pandemia, né? Que a pandemia é uma infecção um tanto quanto diferente, singular das outras. Saudades também de você, Jadson.
Aliás, hein, Jadson, quando você estiver passando por aqui, pô, me chama pra gente tomar um cafezinho. Então, você percebe o quê? Que essa lógica espiritual, essa condição espiritual do amor, é como, eu estava falando sobre a circulação, né? O sistema circulatório de um organismo, e nós sabemos por causa da pandemia, que a pandemia é uma infecção diferente das outras, pelo menos aquelas que estão catalogadas até agora. Por quê? Porque a pandemia é uma enfermidade circulatória, né? Da circulação sanguínea. É por isso que percebe-se que a infecção da pandemia ela atinge vários órgãos ao mesmo tempo, né? E entre esses órgãos, claro, precisa existir uma imunidade, uma resistência para suportar essa, vamos chamar, essa explosão viral que é a pandemia do coronavírus. Então, exatamente por quê? Porque é uma enfermidade vascular. E se é uma enfermidade vascular, né, e o sistema vascular, o sistema de veias, de artérias, o coração trabalhando, bombeando todo esse sistema, né, e esse sistema só acontece por causa do sangue. E aí a gente começa a fazer uma comparação, e eu não vou entrar agora nessa linha de raciocínio, não vai dar tempo, mas começa a fazer uma comparação por que o sangue do Cordeiro de Deus, de maneira espiritual, é tão importante, é tão, vamos chamar ao mundo espiritual, é de tal valor, é de tal profundidade, exatamente porque é o sistema circulatório entre a Trindade, entre si, mas também é o sistema circulatório entre nós. E nós, obviamente, ligados à Trindade. Então, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. E eles sejam um conosco, como é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Então, o amor, ele é o fundamento. E quando Jesus dá essa resposta, e agora eu vou tentar fechar, pelo menos por hoje, né, esse tema, porque esse tema é maravilhoso. É a razão do Evangelho, é a razão do pregar o Evangelho, é a razão de viver o Evangelho, né, que é exatamente o amor. Oi, Mariquinha, tudo bem? Deus abençoe você também, tua casa, tua família, uma intercessora de muitos anos que eu conheço. Tudo bem? Deus abençoe você e toda a tua casa também. Então, Mateus capítulo 22, veja só, eu vou só pontuar isso, falando dos títulos, né? Mateus capítulo 22 na verdade, Mateus 22 já falou sobre a parábola das bodas e a questão do tributo. E conectado a esse assunto, Mateus liga os saduceus e a ressurreição. E Jesus responde para os saduceus dentro da ideia, da linha de raciocínio dos saduceus, como uma seita, para você também, Mariquinha, Deus abençoe você. Então, como uma seita, né, os saduceus, eles é um grupo dentro do judaísmo, dos judaizantes, que não acreditava em todo o Antigo Testamento, mas somente no Pentateuco e no ritual do templo. Então, os saduceus, eles criam só nos livros de Moisés e conectavam todos esses ensinos a exatamente a liturgia, ao ritual do templo. Depois, imediatamente após os saduceus interpelarem Jesus, e Jesus mais uma vez responder com toda a sabedoria, e eu diria até, ao contrário do que muitos pensam, eu diria com muita delicadeza, com muito cavalheirismo, com muita educação, Jesus responde dentro dos limites dos saduceus, que é a grande obra do amor. A obra do amor eficaz, a obra do amor ágape, é aquela que faz aquele ser que está no nível, vamos dizer assim, maior, superior, ele desce ao nível do seu amado, ao nível inferior, não se contamina e leva o seu amado, ao seu objeto amado, ao nível
que ele ocupa, que é exatamente o que Jesus faz. Ele desce a linha de raciocínio dos saduceus e eleva a linha, a maneira de pensar dos saduceus até o nível de mover e de plenitude, de sabedoria e da graça do Espírito Santo através do próprio Senhor Deus e Pai. Então ele toma os saduceus e diz, dentro das Escrituras, dentro da linha de raciocínio, dentro daquilo que Moisés escreveu, ele fala sobre a ressurreição. Concomitantemente, imediatamente após, vamos dizer assim, mas na mesma cena, no mesmo momento, vêm os fariseus que já sabem que o Senhor não foi pressionado pelos saduceus, pelo contrário, o povo ficou maravilhado, a Bíblia diz, pela sua doutrina, sendo que, na verdade, Jesus não cria nenhuma doutrina. Jesus apenas pontua aquilo que já havia sido escrito por Moisés. Obviamente, com uma consistência, uma profundidade muito maior, porque ele diz, eu porém vos digo. Ou seja, ele está levando a lei de Moisés a um outro patamar, a uma nova consistência. E a palavra do Senhor diz aqui de que os fariseus interpelaram Jesus perguntando sobre o maior mandamento. Eu já expliquei para você por quê, né? Porque os fariseus estavam ressabiados, porque Jesus, por várias vezes, ele citou ele próprio como sendo o enviado, como sendo aquele que deveria vir. Tanto é que ele lê, né, na primeira entrada na sinagoga, já no seu ministério, ele lê Isaías 61, quando diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então os fariseus estavam agora por interpelarem Jesus e por fazerem com que Jesus se sentisse pressionado. E eles perguntam sobre o maior mandamento. Presta atenção que existe aqui uma profundidade na resposta de Jesus que eu quero pontuar com você agora. Ele diz, né? Amarás o teu próximo. Desculpe. Respondeu-lhe Jesus, versículo 37 do capítulo 22 de Mateus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, com toda a minha intensidade, com todo o meu vigor, com toda a minha condição de raciocínio, minha capacidade mental, espiritual, emocional, toda a minha capacidade física, orgânica, eu devo amar a Deus. E claro que Jesus está fazendo alusão à passagem de Deuteronômio capítulo 5 e Deuteronômio capítulo 6. Aliás, é a passagem que fica dentro, né, para os judeus, dentro daquela mezuzá, né, que é aquela pecinha que fica no batente da porta, geralmente na entrada principal de uma casa, ficava ali e essa lei estava ali e o que significava amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus, ele traz essa condição, ele revisita e reafirma, ratifica, confirma o primeiro e principal e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele não fica apenas na resposta do maior mandamento, mas também ele conecta a esse maior mandamento o amar ao próximo. Por quê? Porque, então, vamos pensar a respeito. A impressão que dá, num primeiro momento, é que Jesus fala 2 mandamentos. Porque ele fala, exatamente. Só que o sentido espiritual é outro. Porque Jesus está aprofundando e ele está colocando o conceito amor acima, né, vamos dizer, de todos os outros conceitos. Porque ele fala em amar a Deus e como resultado, e por conseguinte, como fruto desse amor a Deus, amar ao próximo. Então, qual o conceito maior? É o amor. O amor é o fundamento. O amor é a essência. E quando Jesus fala isso, ele nos remete exatamente ao Jardim do Éden, no momento em que o homem peca contra Deus. Por quê?
o que é o pecado? O pecado nada mais é, nesse sentido, do que uma constatação de que o pecado é o maior instrumento que anula, que enfraquece, que bloqueia, que obstrui o amor. Porque a Trindade é amor. O Elohim, né? O Elohim é amor. A sua manifestação é em amor. Todos os seus propósitos estão conectados no amor. O resgate da humanidade, a remissão da humanidade, da natureza e o mundo, porque Deus amou o mundo, né? Ou seja, Deus amou toda a criação, de tal maneira que deu seu Filho. Ou seja, é exatamente o verdadeiro equilíbrio que o Senhor manifesta nessa sua resposta aos fariseus. Por quê? Porque quando esse conceito, essa lógica poderosa, espiritual, maravilhosa, eterna do amor se manifesta, é porque o equilíbrio está sendo estabelecido a despeito de qualquer coisa que tenha tentado anular, enfraquecer, fragilizar, tornar menos, né, aquilo que é realmente de fato e o que significa o amor. É quando Jesus responde. Por quê? Porque quem ama e quem vive exatamente esse ministério maravilhoso e eterno do amor, ele passeia por todos os movimentos. E ele prova isso. E Mateus pontua isso muito bem, porque ele conversa com os saduceus na linguagem dos saduceus. Ele conversa com os fariseus na linguagem dos fariseus. Em outros momentos, ele conversou com os zelotes na linguagem dos zelotes. Em outros momentos ainda, ele conversou com os herodianos na linguagem dos herodianos. Ele conversou com os publicanos. Ele conversou com as prostitutas. Ele conversou com os religiosos do templo. Ele conversou com os estrangeiros. Ele ministrou a todos. Por quê? Porque ele externa. Ele não apenas incorpora, mas ele externa a sua verdadeira missão, que é trazer o equilíbrio através do ministério e da plenitude do amor, para que o pecado, a transgressão e a iniquidade fiquem abaixo, fiquem em níveis completamente, vamos dizer assim, pisoteáveis. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor colocará sob os seus pés, né, todo principado e potestade. E é exatamente o amor. Por quê? É a única linguagem, é o único vocabulário que o diabo não conhece, que o mundo espiritual, agora caído, não conhece, que é o amor. E por causa disso é que nós percebemos que tudo acontece. Os conflitos, né? Quando as pessoas querem ser uma maior do que a outra. Em qualquer ambiente, seja no ambiente político, no ambiente cultural, no ambiente educacional, no ambiente familiar, no ambiente conjugal, no ambiente dos relacionamentos de pais e filhos. E agora, infelizmente, no ambiente de igreja. Por quê? Porque o pecado é exatamente, né, a condição antagônica do amor. Quanto mais amor, menos pecado. Quanto mais pecado, menos amor. Então, quando Jesus coloca esse conceito de uma maneira totalmente simples, maravilhosa, amar a Deus e amar ao próximo. E ele diz ainda, respondendo aos fariseus, claro, na linguagem dos fariseus, ele responde, olha, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por quê? Porque é exatamente o que Jesus veio fazer. Ele veio expressar o amor da Trindade.
Ele veio manifestar o amor da Trindade. E através desse amor, ele veio curar a humanidade. Ele veio restaurar um ambiente de comunhão entre o homem e Deus, entre a criação e Deus, entre o mundo espiritual e Deus. Então, tudo isso o Senhor Jesus veio fazer a partir e através da sua morte, da sua entrega vicária, né, da sua entrega de compaixão, da sua entrega para trazer sobre si tudo aquilo que não permitiria que o amor prevalecesse. Mas nele, por causa dele e através dele, o amor pode sim estar sendo estabelecido, estar sendo pontuado, e nós podemos pensar a respeito. A igreja, infelizmente, ela poderia ter uma característica muito mais proativa em relação a esse conceito. Mas, né, é até natural que aconteça isso, porque somos seres humanos em qualquer lugar, seja na igreja, seja na família, seja onde estivermos. Então nós precisamos trabalhar isso poderosamente. Por quê? Porque eu falei para você, né, que um dos conceitos que determinam se eu amo ou não amo a Deus é exatamente obedecer e cumprir com aquilo que o Senhor pede, conforme está escrito lá em Deuteronômio capítulo 10, que é, em primeiro lugar, temer a Deus, em segundo lugar, né, que ele fala, temer ao seu nome, em segundo lugar, trazer à existência uma capacidade de andar nos caminhos do Senhor, né, andar nos caminhos do Senhor. E em terceiro lugar, estar completamente derramado diante do altar do Senhor para obedecê-lo. E a obediência aos seus mandamentos é que comprovam isso. Mas aí, entre esses dois conceitos e a obediência está o quê? Amar e servir. Amar e servir. Entre temer e andar nos seus caminhos e obedecer os seus mandamentos, está o terceiro ponto, amar e servir. Então, é aquilo que Paulo diz, olha, nós não servimos para a graça, né? Mas nós servimos pela graça. Então, é necessário ter como resultado do amor o serviço. O serviço é exatamente servir ao outro, é servir a Deus, é servir o nosso par, aquele que anda conosco. Então o serviço é um resultado e não é algo em si mesmo, que é exatamente o que eu falei para você em Apocalipse capítulo 2. Né? Tanto é verdade que quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Né? Tá lá no capítulo 21 de João. Pedro, você me ama? E Pedro responde, claro, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Claro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Ou seja, a partir dessa lógica de amor, dessa plataforma de amor, Jesus pergunta para Pedro, Pedro responde, Pedro nos representa nesse momento, a todos nós, e Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí Pedro responde, eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? E Pedro responde, eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a partir e por causa do amor que você tem por mim, vá cumprir com a tua obra, com o teu serviço. Qual é a obra? Obra é servir ao Senhor. A obra, no grego aqui, a obra é sinônimo de glorificação, de adoração, de louvor. Então, fazer a obra é louvar a Deus, é adorar a Deus. Né? Olha só o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 2,
Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, ou seja, conheço aquilo que você faz por mim e aquilo que você oficia ao meu altar, oficia a minha presença. É o Senhor Jesus falando, né, sobre a igreja. Tanto o teu labor, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como também a tua perseverança. Por quê? Conheço as tuas obras, mas também conheço o teu trabalho. Trabalho aqui já é uma questão pejorativa no grego. Por quê? Porque o labor é quando eu oficio ao Senhor. Lembra que eu falo? Eu sempre falo desse exemplo que é muito singular, porque é fácil de entender. É a orquestra junto com o seu maestro. O seu maestro fica de frente para a orquestra, para a orquestra, e a orquestra fica de frente para o seu maestro. E as pessoas ficam na plateia. Ou seja, o maestro está oficiando a orquestra e a orquestra está oficiando o maestro. Ambos se completam. E ao se completarem, quem fica com o resultado é a plateia. Mas a plateia em si mesma, ela não é, dentro dessa didática, tá? É só uma didática. A plateia, ela fica em segundo plano, porque em primeiro plano está a relação do maestro com a sua orquestra, a relação da orquestra com o seu maestro. Entendeu? Então é exatamente isso que nós fazemos quando servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor e oficiamos ao Senhor. Qual o resultado? É claro, é o amor ao próximo. Porque qual é o projeto, o objetivo da Trindade? O objetivo eterno da Trindade. O objetivo eterno da Trindade, o trabalho da Trindade é lutar e trabalhar pela relação, pela comunhão com a coroa da sua criação, que sou eu e você, que é o gênero humano. Esse é o trabalho da Trindade. A Trindade não tem outro trabalho. Aí você vai falar, e o mundo, os planetas, os cosmos, as constelações, os milhões e milhões e milhões de estrelas por todo o universo, né? Parece que é 9 bilhões e alguma coisa assim próxima disso, 9 bilhões de anos-luz de firmamento. Deus cuida de tudo isso, mas o seu trabalho sob essa tarefa, ele se debruça todos os dias. Sou eu e é você. Daí eu falar para você de que o ser humano em si, ele tem uma honra intrínseca. Por que ele tem uma honra intrínseca? Porque na sua essência, ele tem um valor inestimável para o Pai, como diz o livro de Salmo, que nós somos caríssimos aos seus olhos. Por quê? Porque esse valor é tão grande que como eu vou amar ao Pai e não vou desejar conjuntamente com Ele, ou melhor, com a Trindade, exatamente expressar esse amor pelo próximo. Me entendeu? Então o amor que é realmente o maior mandamento. Não é pura e simplesmente o resultado desse amor. Amar ao Pai, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo. Não. É amar. E o que significa amar? Aí sim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Claro que Jesus fala isso e João fala muito bem, que depois ele diz amar ao próximo assim como ele amou. Quer dizer, o nível acima. Mas isso a gente conversa outro dia. Mas então, nessa atmosfera, nessa consciência, que nós temos que trabalhar a nossa vida, o nosso ministério, tudo aquilo que fazemos, tudo que somos, aonde estivermos, né? Como o Jadson, por exemplo, seu ministério junto com a Ana Paula, que é o seu trabalho. E no seu ministério, que é o seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele é um grande
ministro do Senhor em tudo que ele faz. Não obstante ser também o ministro do Senhor, mas ele é o ministro, por quê? Porque ele está onde o Senhor o colocou para estar. Esse é o ministério, esse é o sacerdócio. É manifestar exatamente esse amor poderoso, maravilhoso, sobre aqueles que estão ao seu redor e refletir a glória de Deus através e a partir do seu trabalho, do seu dia a dia, para que o seu trabalho não seja um labor, mas seja uma obra, ou seja uma obra de amor, uma obra de vida. E assim todos nós que estamos aqui em nome de Jesus. Então, quando nós tomarmos a nossa Santa Ceia de hoje, nós estaremos confirmando, reafirmando, e por causa disso, nós estaremos sabendo exatamente o que Paulo pontua, discernindo o corpo. Discernir o corpo é exatamente saber qual é a nossa função, qual é a nossa disposição, qual é o nosso ofício, para que o Senhor também possa falar: conheço as tuas obras. Mas depois não fale aquilo que ele fala para Éfeso, né? Conheço, sei da tua perseverança, sei que vocês estão fundamentados na palavra, sei que vocês identificaram os falsos apóstolos. Então, Jesus está falando de uma igreja maravilhosa. Aliás, Paulo fala da igreja de Éfeso de uma maneira muito singular, né? Paulo fala que a igreja de Éfeso tinha noção, completo domínio do que significa guerra espiritual. Paulo fala da Diana dos Efésios e coloca a igreja de Éfeso como uma igreja poderosa nesse sentido. Mas quando chega em Jesus, Jesus também coloca isso, sabe das qualidades da igreja, mas depois ele diz: mas eu tenho uma coisa contra ti. Qual é? Você perdeu o primeiro amor. Olha, veja onde você caiu, porque senão eu tirarei o candeeiro da sua igreja. Ou seja, eu vou apagar, eu vou extinguir a manifestação do Espírito Santo sobre e através dessa igreja. E é o que acontece de fato, décadas mais tarde, que a igreja de Éfeso, ela simplesmente acaba, né? Ela é dizimada. Então, essa maturidade que nós temos que ter. E por falar em maturidade, rapidamente, eu quero falar sobre o maior, dentro dessa linha de raciocínio, porque o amor é o maior mandamento. Porque o amor é o fundamento da nossa relação como igreja, como família, deve ser também como país, como cidade, como região, como comunidade, como igreja, né? Porque o amor é maior do que o conhecimento, né? E Paulo fala: ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, porque o amor é maior. O amor também é maior que os dons espirituais, exatamente no mesmo texto, Paulo falando sobre o amor, que o amor é maior do que todos os dons, é maior do que as doações, né? Que as doações que nós possamos dar a alguém, ou a uma obra, a uma pessoa, ou a a algum lugar, a uma casa, a uma família. O amor é muito maior, porque não adianta nada eu fazer algo que não seja por puro resultado, por pura consequência de amor, maior que todas as virtudes cristãs, qualquer tipo de virtude. Haja vista o que Jesus fala sobre a igreja de Éfeso. É a maior evidência da nossa conversão. Não adianta eu falar que sou convertido se eu não tiver o ministério do amor como o principal ministério da minha vida. É maior do que todos os mandamentos. Por quê? Todos os mandamentos, eles perderão a razão de ser se o amor não estiver como que regando, sendo não apenas o fundamento, mas regando todos os mandamentos e toda a lei mosaica.
O amor comprova que nós amamos a Deus, porque não tem como nós expressarmos o amor, esse amor de fato, o amor, né, de Deus, o amor bíblico. Eu não tenho como expressar esse amor se eu não amar a Deus, não tem como, porque a essência é o amor a Deus, né? E o amor, como o Senhor Jesus diz, é o cumprimento de toda a lei. Por quê? Toda a lei. Vamos pegar os 10 mandamentos rapidamente. Os primeiros 4 mandamentos são os 4 mandamentos em relação ao Senhor. Então, não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento, claro, porque eu tenho o Senhor diante de mim. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Eu não farei imagem de escultura, porque, como José responde para a mulher de Potifar, eu não vou fazer nenhuma maldade para com o meu Deus. Em terceiro lugar, eu não tomarei o nome do Senhor em vão. Por que eu não vou tomar em vão? Porque eu sei quem é o meu Deus. Eu tenho todo o respeito, toda a conexão com Ele. Eu nunca vou tomar o nome do meu Deus em vão, porque eu amo. Por quê? Eu vou depreciar o seu nome. Ou seja, em outras palavras, eu vou depreciar o seu caráter. Eu vou depreciar o seu tamanho. Eu vou depreciar a sua grandeza. Eu vou depreciar a sua maravilhosa graça. Não tem como, porque eu amo. E em quarto lugar, guardar o dia do Senhor. Ou seja, eu vou me propor a viver o Shabá do Senhor todos os dias da minha vida, como eu falava em relação ao próprio trabalho do Jadson, mas todos nós que estamos aqui, a Amanda, a Mariquinha, o Bispo Antônio, todos nós, o nosso trabalho, tudo que fazemos. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor. Para nós, o Shabá não é um dia no calendário, é todos os dias até a volta de Jesus ou o dia que nós nos encontrarmos com Deus. Esse é o nosso Shabá. Porque o Shabá é o quê? É o dia que nós descansamos no Senhor. E o que significa descansar no Senhor? Significa que eu sei quem é o meu Deus. Significa que eu sei quem é o meu Salvador. Significa que eu sei quem é o meu Redentor. Significa que eu sei quem é o meu sustento. Então eu descanso nele. Em quinto lugar, claro que aí os primeiros 4 é a respeito de Deus. Os outros 6 mandamentos, né, da segunda tábua da lei que Moisés compilou lá, gravou. Primeiro Deus grava, o segundo é Moisés que grava. O 6 é exatamente sobre o amor ao próximo. Em primeiro lugar, honrar pai e mãe. Por quê? Porque o meu amor vai se estender, mas a partir de um endereço, a partir da minha casa, da minha família. Então eu vou honrar o meu pai e minha mãe. Depois eu não vou matar porque eu amo, eu não vou adulterar porque eu amo, eu não vou furtar porque eu amo, eu não darei falso testemunho porque eu amo, e eu não vou cobiçar nada de ninguém porque eu amo. Ou seja, todos os mandamentos, eles estão sintetizados no primeiro mandamento, no principal mandamento, no maior dos mandamentos, na essência dos mandamentos, que é o amor. E o amor a Deus e, em segundo lugar, o amor ao próximo. Então, é exatamente nessa plenitude, nesse sentimento, nessa disposição que nós vamos comemorar, né, a Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Por quê? Porque é tempo de nós revermos os nossos fundamentos, né? E a gente vive um tempo em que a liturgia, os rituais não estão sendo suficientes. Por quê? Porque eles se propuseram a ser alguma coisa, ter algum valor em si próprios, e não tem. Porque se não for o resultado de um amor, de uma relação de amor com Deus, não vale de nada. Então nós temos muita gente por aí, muitos lugares por aí, apenas cumprindo tabela, né? Eu chamo de um corpo acéfalo, ou seja, é o corpo que tem toda a sua, né, as suas atividades, mas não tem cérebro, não tem mente, está faltando a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Pega o teu pão comigo e declara assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Eu me alimento, Senhor, todos os dias da minha vida com a tua palavra. E não apenas de maneira didática, e não apenas de maneira teológica, teórica, mas eu quero me alimentar espiritualmente. A tua palavra precisa estar gravada no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a tua palavra, ela me leva a completa libertação e a completa cura. Porque a tua palavra, ela me reconcilia com a minha saúde em relação à minha identidade espiritual. E eu me alimento dessa palavra. Uma palavra, Deus, que passará céu e terra, mas essa palavra não passará. Comamos todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega o teu copinho comigo e vamos orar assim, repita comigo o seguinte: eu tenho uma aliança com o Senhor meu Pai, o Senhor meu Deus. Eu tenho uma aliança em amor, através da entrega do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo por mim e morrendo no meu lugar, e morrendo para que eu possa ressuscitar com Ele ao terceiro dia e ter uma vida eterna com Ele. Eu tenho uma aliança de vida e eu declaro sim a essa aliança. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia eu esteja mais fundamentado, mais fortalecido nessa aliança, para que eu possa viver exatamente a flor da minha pele, o que significa amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, de todo o meu vigor, de toda a minha capacidade, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. E até ainda, amar ao meu próximo como Jesus me amou. Esse é o meu grande desafio e eu digo sim a esse desafio. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória, e o meu Redentor vive. Bebamos todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do altar do Senhor, tua vida, tua casa, tua família. E essa é a nossa comunhão, né? Porque nem sempre o prédio, a estrutura física, né, de alvenaria ou de outro produto de construção, nem sempre estabelece com isso a nossa comunhão. Mas às vezes um momento como esse estabelece a comunhão muito além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Porque ainda que distantes, mas o nosso coração está completamente conectado, em comunhão entre nós, mas também conectado ao Senhor, Deus e Pai. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor nossos pedidos de oração. E eu quero falar com você que terça-feira, claro, todos os dias às 10 horas da manhã eu estou aqui com você, todos os dias de segunda a segunda. Mas na terça-feira, às 8 horas da noite, eu estarei batendo papo com a pastora Mara, né, numa live especial sobre o que significa a igreja de hoje em dia, né, e ao mesmo tempo como, vamos chamar assim, vivemos a plenitude dessa igreja, desse sentimento de igreja, dessa constituição de igreja, né, mesmo diante de tantas, vamos dizer assim, de tantas nuances que tem por aí a respeito de igreja. O que é viver
a verdadeira igreja, estar na verdadeira igreja e o que é a verdadeira igreja. Então nós estaremos conversando a respeito, eu com a pastora Mara, terça-feira às 8 horas, aqui mesmo, por onde você entrou pelo Facebook, ou você entrou pelo Instagram, ou então mais tarde você entra pelo YouTube, né? Eu estarei com ela conversando a respeito nesses mesmos canais terça-feira. Conto com a tua presença e vamos pensar a respeito em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por esse período que nós passamos. Nós viemos até aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e já estamos na primeira semana de junho. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos preservou, o Senhor nos supriu, o Senhor nos fez prosperar em todos os nossos caminhos. Por isso a ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Nós te somos gratos, ó Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Nossas famílias que estão aqui, os nossos queridos, nossos idosos, nossos avós, tios, marido, esposa, pais, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Senhor, derrama-te, colocando-nos, ó Deus, diante do teu altar, como diz a tua palavra, porque amou a minha lei, poloei sobre um alto e sublime monte. Por isso, ó Deus, guarda-nos, proteja-nos, esconda-nos, ó Senhor, à sombra do Onipotente. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre os teus servos que estão aqui, os pedidos de oração de cada um de nós que estamos com as fotos, profeticamente, simbolicamente falando, estamos com os pedidos de oração. Senhor, nós te clamamos, derrama-te, vem com a tua presença, com a tua vontade, sela, ó Deus, cada clamor, cada dificuldade, cada circunstância diante do teu altar, e que mais uma vez nós vivamos um período maravilhoso, um período abençoado, um período protegido pelo Senhor. Por isso guarda-nos, ó Deus, visita-nos, toda a enfermidade, essa questão de pandemia, os problemas, ó Deus, de infecção, de inflamação, artérias, veias, coração, rins, fígado, pulmões, pâncreas, recebam a vida, tendões, olhos, ouvidos, tireoide, células, circulação sanguínea, recebam a vida, recebam a cura, a saúde do Senhor em nome de Jesus. Nós que estamos aqui também orando pelo nosso trabalho, pelo nosso cotidiano, como Amanda, junto com o Senhor, seu pai também, que estão aí, né? O seu pai está por fazer um novo negócio, uma nova etapa de trabalho. O Senhor abençoe, o Senhor abra portas. Também todos nós que estamos aqui, ó Deus, abençoa-nos em tudo que fizermos, e a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. E aonde você pisar com a planta dos teus pés, aonde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor lhe dê por herança. E não te falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo o Senhor lhe dê a dupla honra e a dupla alegria, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família, teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana poderosa, todos os dias desse mês de junho, esse próximo período até a próxima ceia, e que em tudo o Senhor te faça prosperar, ser bem-sucedido. Nós também clamamos e desejamos que o nosso país passe também por um outro momento, essa situação toda, né? Nós colocamos diante do altar do Senhor, porque não tem sido fácil para muitas famílias, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe o nosso pecado como nação e também como povo brasileiro,
brasileiro, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para você, fique na paz, um bom finalzinho de domingo. Deus abençoe todas as famílias que estão aqui representadas. Jadson, Ana Paula, saudades de vocês, Jadson. Vocês sumiram? Aí você vai falar assim, a recíproca é verdadeira. Também Amanda, um beijo para você, Amanda, Bispo Antônio, Dona Mariquinha, também todos que estão aqui, Elô, Wesley, familiares, Raquel, Kátia, Deus abençoe a todos vocês, Sônia, e o Senhor esteja sobre toda a vida da família de vocês, Rosa Araújo, também o Fábio, a Márcia, João, Roseli, Ângela, Deus abençoe a todos, o Senhor se derrame sobre cada um e que nós vivamos aí a par e passo aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Até amanhã às 10 horas. Estou de volta às 10 horas amanhã. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Terça-feira não se esqueça, hein? Falo às 10 horas da manhã, mas também falo às 8 horas da noite com a pastora Mara. Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau, tchau.